Tem uma ideia de investimento para o desenvolvimento da região? O Orçamento Participativo dos Açores é uma iniciativa do Governo Regional que o pode ajudar a concretizar a sua ideia. Vai guardar a ideia só para si? Participe! O Orçamento Participativo dos Açores disponibiliza 1.200.000 euros para as melhores ideias de investimento na região. Participe nos encontros participativos online e apresente a sua anteproposta através do site www.op.azores.gov.pt. A sua participação também é determinante para a votação das propostas. Se reside nos Açores, participe já na 6ª edição do Orçamento Participativo dos Açores. Este ano com áreas dedicadas desde agricultura, ambiente, ciência, cultura, educação, inclusão social, juventude, mar e pescas, transição digital, até ao turismo. Não faltam oportunidades. Do que está à espera para participar? Esteja atento à primeira e quarta fases do Orçamento Participativo dos Açores, que decorre de outubro de 2023 a agosto de 2024 e onde a sua colaboração é determinante. O Orçamento Participativo dos Açores é uma medida do Governo Regional pensada para dar vida às ideias mais inovadoras e transformadoras para a região. Se tem uma ideia que deseja ver implementada na região, faça parte desta transformação através do site www.op.azores.gov.pt ou siga-nos através das redes sociais. Uma iniciativa do Governo dos Açores. O que é um orçamento participativo? É um processo democrático, através do qual as pessoas podem participar na decisão sobre os investimentos públicos em diferentes áreas de governação. O Orçamento Participativo dos Açores é uma iniciativa do Governo Regional, desde 2018, que permite aos cidadãos açorianos participarem em 2 momentos. Primeiramente, apresentando as suas ideias e, numa segunda fase, votando nas propostas que pretendem ver executadas pelo Governo Regional. À semelhança das edições anteriores, existem 2 âmbitos disponíveis para a apresentação de ideias. O âmbito regional, que consiste em ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores de forma equitativa, e o âmbito ilha, que são então ideias com impacto em apenas uma das 9 ilhas dos Açores. Assim sendo, a verba de 1.200.000 euros está repartida por estes 2 âmbitos. 240.000 euros estão aqui afetos ao âmbito regional e os restantes 960.000 euros estão afetos às ideias de âmbito ilha. Além disso, o Governo Regional decidiu que os jovens também poderiam apresentar as suas ideias e, desta feita, 20% da verba consignada ao âmbito ilha destina-se apenas à área temática da juventude. Assim sendo, dos 960.000 euros do âmbito ilha, 192.000 estão aqui afetos apenas à área temática da juventude. Os restantes 768.000 euros destinam-se às outras 9 áreas temáticas disponíveis para a apresentação de ideias a esta edição, que são a área da agricultura, do ambiente, da ciência, da cultura, da educação, da inclusão social, do mar e pescas, da transição digital e do turismo. A verba de âmbito ilha, os 960.000 euros, são repartidos pelas 9 ilhas de acordo com uma fórmula. Essa fórmula reparte uma primeira parte da forma de igual forma pelas 9 ilhas e as outras 3 partes dessa fórmula são repartidas de acordo com a área, a população e o investimento público do ano anterior de cada uma das ilhas. Assim sendo, a ilha de Santa Maria tem disponível uma verba de 51.000 euros, onde 10.200.000 euros estão afetos à área da juventude e os restantes 40.800 euros estão afetos às outras 9 áreas. São Miguel dispõe de uma verba de 340.000 euros, onde 68.000 estão afetos à área da juventude e os restantes 272.000 euros afetos às restantes 9 áreas temáticas.
No entanto, aqui há apenas uma particularidade: apesar de existirem 272 mil euros afetos às outras 9 áreas temáticas, nessas áreas, cada ideia não pode ultrapassar um montante máximo de 163 mil euros e 200, para que não existisse uma discrepância muito grande entre as ideias apresentadas para as ilhas maiores e para as ilhas mais pequenas. A Ilha Terceira tem disponível uma verba de 178 mil euros, onde 35.600 são afetos à área da juventude e os restantes 142.400 às outras áreas, existindo aqui também um montante máximo de 106 mil euros e 800 para as ideias afetas a estas 9 áreas temáticas, que não a juventude. A Ilha Graciosa dispõe de 45.500 euros, onde 9.100 euros estão afetos à área da juventude e os outros 36.400 afetos às outras áreas. São Jorge tem disponível uma verba de 74.500 euros, onde 14.900 estão afetos à área da juventude e os outros 59.600 às outras áreas. O Pico tem disponível uma verba de 104.500 euros, onde 20.900 estão afetos à área da juventude e os outros 83.600 às restantes 9 áreas. A Ilha do Faial dispõe de 77.500 euros, onde 15.500 estão afetos à área da juventude e os restantes 62.000 euros afetos às outras 9 áreas. A Ilha das Flores tem disponível uma verba de 57 mil euros, onde 11.400 estão afetos à área da juventude e os restantes 45.600 afetos às outras áreas. Por fim, a Ilha do Corvo dispõe de 32 mil euros, onde 6.400 estão afetos à área da juventude e os restantes 25.600 afetos às outras 9 áreas temáticas. Esta edição tem um calendário composto por 5 fases, à semelhança das edições anteriores, que vão ou que já se iniciaram no mês de outubro de 2023 e que vão até ao mês de setembro de 2024. Encontramos-nos agora na primeira fase, que se iniciou no dia 15 de outubro e que termina já no final deste mês de fevereiro, ou seja, no dia 29. É durante esta primeira fase que os cidadãos podem apresentar as suas ideias através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt e é também durante esta fase que são dinamizados, ou que neste caso que foram dinamizados, alguns encontros participativos online. Quem é que pode participar nesta edição? Todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes nos Açores com mais do que 14 anos de idade. Os cidadãos pertencentes à faixa etária entre os 14 e os 30 anos podem apresentar ideias a todas as áreas temáticas disponíveis a esta edição. Relembro que são a área da agricultura, do ambiente, da ciência, da cultura, da educação, da inclusão social, da juventude, do mar e pescas, da transição digital e do turismo. Sendo que aqui a área temática da juventude dispõe ainda de 3 temas aos quais podem ser apresentadas ideias. O tema da cidadania e intervenção comunitária, o tema da promoção de hábitos de vida saudável e também o tema do desenvolvimento artístico e criativo. Apenas uma ressalva aqui nos cidadãos pertencentes a esta faixa etária: os cidadãos com menos do que 18 anos, para participarem no orçamento participativo, necessitam também de nos entregar uma declaração de autorização de participação do detentor do poder parental. Os cidadãos com mais do que 30 anos de idade podem apresentar ideias a 9 das 10 áreas temáticas, não podendo apenas apresentar ideias à área temática da juventude, que se destina apenas aos jovens. Para procederem à apresentação das vossas ideias, os cidadãos nacionais podem fazê-lo utilizando o bilhete de identidade, o cartão de cidadão ou a chave móvel digital. No entanto, os cidadãos estrangeiros residentes nos Açores apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital, que no caso de não estar ativada, devem dirigir-se às lojas RIAC para proceder à ativação da mesma. Relativamente à informação que precisamos que nos disponibilizem acerca das vossas ideias, uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos,
precisamos então que nos disponibilizem alguns dos vossos dados pessoais. Nomeadamente, precisamos que o proponente nos disponibilize o seu nome, e-mail e contacto móvel, e os outros cidadãos que compõem cada ideia, ou seja, que pertencem também a uma ideia, precisamos que nos disponibilizem também o seu nome e o e-mail. Aproveito só para chamar a atenção que estes dados pessoais que são aqui recolhidos são usados única e exclusivamente no âmbito do orçamento participativo dos Açores. Uma vez que existem dois âmbitos para a apresentação de ideias, o âmbito ilha e o âmbito regional, precisamos aqui que nos digam qual o âmbito da vossa ideia, também qual a área temática e, no caso da vossa ideia ser destinada à área temática da juventude, necessitam ainda de nos dizer qual o respectivo tema. Devem ainda dar um título à vossa ideia e apresentar-nos uma breve descrição da mesma, ou seja, para que nós percebamos o que é que vocês pretendem com a vossa ideia. Ideias de âmbito ilha, precisamos que nos digam então qual a ilha a que se destina, o concelho e a localidade. Existem ainda dois campos que não são de preenchimento obrigatório, que são o campo do prazo de execução e do orçamento expectável. Isto é, se vocês não souberem qual é o prazo e o orçamento necessários para executar a vossa ideia, no caso dela vir a passar a proposta e ser uma das propostas vencedoras, estes dois campos não são obrigatórios para que vocês consigam submeter a vossa ideia. Ou seja, conseguem apresentar uma ideia sem estes dois campos. Para além disso, aproveito também para chamar a atenção que, no caso de preencherem estes dois campos, eles não são vinculativos, isto é, na fase seguinte à apresentação de ideias, que é a fase da análise técnica, os colegas das equipas técnicas vão analisar as vossas ideias e vão perceber exatamente qual é o prazo e o orçamento necessário para executá-la, no caso dela cumprir os critérios e ser transformada à proposta, e aí então atribuirão um prazo e um orçamento para as vossas propostas. Para além disso, relembro que no caso dos menores de idade necessitam então de nos enviar ou submeter a declaração de autorização de participação, que está disponível na nossa plataforma, tanto nas facts como nas regras. Devem descarregar este template de declaração e submeter no momento da apresentação de anteproposta ou então, posteriormente, enviar-nos para o e-mail op@azores.gov.pt. E precisamos também então que nos indiquem o escalão etário para nós percebermos se são ou não menores de idade. As ideias de âmbito regional, a informação que nos tem de disponibilizar é exatamente a mesma. No entanto, uma vez que estas ideias pressupõem um impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos então que nos indiquem quais são as ilhas a que se destina a vossa anteproposta. Relativamente à forma de apresentação das vossas ideias, nesta edição apenas é possível submeterem as vossas ideias através da plataforma eletrónica op.azores.gov.pt. No entanto, no caso de o quererem fazer presencialmente ou com o apoio de algum colega, podem deslocar-se às lojas RIAC, que os colaboradores da loja irão prestar-vos o apoio necessário para submeterem a vossa ideia. No caso também, no momento da apresentação da vossa ideia, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, também podem entrar em contacto connosco através do nosso e-mail ou então através da Linha Verde de Apoio ao Cidadão, que depois nós deixaremos no chat os nossos contactos para também ser mais fácil entrar em contacto connosco. Vou agora demonstrar-vos como é que então podem submeter as vossas ideias através da nossa plataforma. Até ao dia 29 de fevereiro existirá esta barrinha azul a dizer que é ali que devem apresentar as vossas ideias, devem concordar com os termos e condições e depois selecionar um dos 3 tipos de documento que vão utilizar para submeter a ideia. Introduzem um número e validam se está correto, escolhendo posteriormente a área temática e apresentando-nos a vossa faixa etária. De seguida, precisamos então que nos disponibilizem os vossos dados pessoais, nomeadamente o nome, o e-mail e o contacto móvel, no caso do proponente, e no caso dos coproponentes, apenas um nome e o e-mail.
Aproveito ainda para dizer que não existe número máximo de cidadãos que compõem uma ideia, ou seja, a vossa ideia pode ser composta por um número de coproponentes que pretenderem, podendo aqui adicionar todos os coproponentes que desejarem. Devem de seguida selecionar o âmbito da vossa ideia e não esquecendo que ideias de âmbito regional precisam que selecionem pelo menos 2 ilhas. De seguida temos aqui o prazo e o orçamento da vossa ideia, que são os 2 campos que não são de preenchimento obrigatório, e de seguida devem indicar o título e a descrição da ideia. Por fim, podem ainda anexar imagens, documentos ou vídeos, dizendo-vos que se selecionarem uma imagem, esta ficará associada à vossa anteproposta, à vossa ideia. No final, podem consultar a informação preenchida no formulário ou então submeter a ideia e receberão no vosso e-mail toda a informação preenchida no formulário de apresentação de ideias. Terminada a fase de apresentação de ideias, entre os dias 1 de março e os dias 21 de maio, decorre a fase da análise técnica. É aqui nesta fase que os colegas das várias áreas temáticas vão analisar as vossas ideias e vão perceber se elas cumprem todos os critérios fixados para esta edição. É também durante esta fase que poderá existir um contacto entre esses colegas e os cidadãos proponentes de cada uma das ideias, no caso de necessitarem esclarecimentos adicionais acerca da vossa ideia ou no caso de precisarem qualquer informação acerca da mesma. Assim sendo, as ideias de âmbito ilha para serem admissíveis a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo dos Açores, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição do Orçamento Participativo dos Açores, não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que já existem ferramentas próprias para este fim. Não podem contrariar o programa do 13º Governo, não podem contrariar projetos ou programas em curso nas áreas temáticas desta edição, não podem ser tecnicamente inexecuíveis, nem podem ser genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação à proposta. Não podem ser apresentadas por pessoas coletivas ou por pessoas singulares em representação de pessoas coletivas. Não podem ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática. Têm de ter impacto somente numa das 9 ilhas dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. As ideias de âmbito regional têm de cumprir exatamente os mesmos critérios. No entanto, uma vez que pressupõem o impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores de forma equitativa, para serem admissíveis a esta edição, têm então de ter impacto em pelo menos 2 ou mais ilhas dos Açores de forma equitativa. Para além disso, não podem ultrapassar o montante dos 240 mil euros, que é então um montante associado a este âmbito. Para as vossas ideias serem admissíveis à área temática da agricultura, podem, por exemplo, fomentar os princípios de economia circular, do modo de produção biológica e de outros modos de produção sustentáveis, estimulando a produção e o consumo local. Devem promover o conhecimento, a diferenciação e a valorização dos produtos regionais e do património genético, agrícola ou florestal, ou podem aproximar os espaços florestais à comunidade, promovendo a sua divulgação com vista ao usufruto para recreio, saúde, desporto e circuitos interpretativos. Para serem admissíveis à área temática do ambiente, devem promover, por exemplo, o uso sustentável da água e dos sistemas de monitorização, prevenção e alerta de ocorrências ambientais, incluindo planos de combate às alterações climáticas. Devem promover projetos de reabilitação biofísica e paisagística das áreas protegidas e áreas com interesse para a conservação e devem, por exemplo, contribuir para a preservação do património natural da região e para a preservação ou redução da produção de resíduos. Para serem admissíveis à área temática da juventude, podem, por exemplo, promover a cultura científica e tecnológica dos Açores, proporcionar momentos de aprendizagem científica em contextos formais e informais
ou proporcionar um melhor conhecimento do mundo que nos rodeia. Para serem admissíveis à área temática da cultura, podem, por exemplo, promover o património cultural, o livro e a leitura, incentivar o desenvolvimento das artes ou promover conteúdos multimédia bilíngues sobre os principais elementos patrimoniais para fins educativos e informativos. Para serem admissíveis à área temática da educação, podem, por exemplo, criar ou melhorar salas de convívio e espaços de recreio em contexto escolar, facilitar as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida ou dotar as escolas de material didático, laboratorial e equipamento diverso. Para serem admissíveis à área temática da inclusão social, podem, por exemplo, promover o acesso e integração no mercado de trabalho e a igualdade de oportunidades, ou melhorar os cuidados e serviços prestados a crianças e jovens em risco, idosos e pessoas com deficiência. Para serem admissíveis à área temática da juventude, devem, por exemplo, fomentar a literacia sobre a cidadania e o desenvolvimento artístico e criativo junto dos jovens açorianos, promover iniciativas artísticas e criativas para jovens e ou intergeracionais, ou promover iniciativas de cidadania ativa, como sejam encontros de jovens e ou geracionais. Para serem admissíveis à área do mar, devem, por exemplo, promover a gestão integrada e sustentável do espaço marítimo, garantir a conservação e proteção dos recursos naturais ou apoiar as atividades de prevenção e combate à poluição marítima. Para serem admissíveis à área temática das pescas, devem, por exemplo, promover a utilização de artes de pesca tradicionais e sustentáveis e a diversificação das atividades relacionadas com a pesca, estimular a pesca-turismo ou incentivar o empreendedorismo no setor. Para serem admissíveis à área da transição digital, devem, por exemplo, transformar os serviços públicos, centrando-os nos cidadãos e nas empresas, reforçar a proximidade a um acesso mais simples, seguro e eficiente dos cidadãos e empresas perante a administração pública, ou criar ou melhorar as tecnologias digitais ao serviço do cidadão ou disponíveis em espaços públicos. Por fim, para as vossas ideias serem admissíveis à área temática do turismo, podem, por exemplo, contribuir para a preservação e conservação dos espaços naturais e culturais, melhorar o desempenho das atividades turísticas ou melhorar e enriquecer a qualidade da experiência turística do visitante. Terminada a fase de análise técnica, são então divulgadas as listas provisórias das antepropostas que não cumpriram alguns dos critérios e por isso não foram transformadas em propostas e não estarão disponíveis para votação, e são também divulgadas as listas provisórias das antepropostas que cumpriram todos os critérios e por isso foram transformadas em propostas e estarão disponíveis para votação. Após divulgadas estas listas, entre os dias 22 e 27 de maio, os cidadãos proponentes podem reclamar dessa decisão, enviando um e-mail para op@azores.gov.pt, identificando-se enquanto cidadão proponente, dando proposta rejeitada ou dando proposta que foi transformada em proposta, identificando também essa anteproposta ou proposta e, de seguida, expondo o teor da reclamação. Após recepção de todas as reclamações, as equipas técnicas analisam as mesmas, podendo ou não reverter a decisão tomada anteriormente e, após essa data, no dia 1 de junho, são então divulgadas as listas definitivas das antepropostas rejeitadas e também das antepropostas que foram transformadas em propostas e que estão entre o dia 1 de junho e o dia 31 de agosto disponíveis para votação por parte de todos os cidadãos. Cada cidadão tem direito a 2 votos, um voto para propostas de âmbito ilha e outro voto para propostas de âmbito regional. Para poder exercer esse voto, pode fazê-lo de 2 formas: online, através da plataforma op.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para a apresentação das ideias, ou então através de um SMS gratuito para o 3838.
É também durante esta fase que os cidadãos proponentes irão receber um kit online com conteúdos digitais para que possam divulgar a sua proposta e apelar ao voto por parte do maior número possível de cidadãos para que a mesma possa vir a ser uma das propostas vencedoras. Terminado o prazo de votação, a partir do dia 1 de setembro, são então contabilizados os votos de todas as propostas e serão anunciadas as propostas mais votadas, ou seja, as propostas vencedoras desta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Cheguei agora ao fim da minha apresentação, agradeço a atenção de todos. E, como vos tinha dito no início da apresentação, é agora o momento de poderem colocar quaisquer questões que tenham surgido durante a apresentação ou que já tivessem essas mesmas questões para poderem apresentar as vossas ideias. Julgo que a partir deste momento, se ainda não o podem fazer, já vou tratar disso. Mas já todos os participantes já conseguem ativar o seu microfone e, por isso, colocar qualquer questão que tenham. Para que todos consigam participar, pedia que levantassem a mão, por favor, para que possamos ir dando voz a todos. Vamos certamente ter tempo para esclarecer as dúvidas de todos. Não sei se, acho que no chat durante a apresentação não foram colocadas questões, estava aqui a verificar, mas não temos realmente questões. Os cidadãos presentes, pronto, já vejo cá aqui uma colega que está com a mão levantada. Vamos começar, já vi que entretanto já temos aqui duas, mas eu vi primeiro a mão da Mónica. Se calhar começamos pela Mónica e depois já passamos a palavra à Eva. Mónica, boa tarde. Pode colocar a sua questão, por favor? Boa tarde a todos. Boa Eu queria tarde. só fazer uma pergunta relativamente à área da temática da juventude. É só mesmo para crianças? Só jovens é que podem apresentar candidatura, é isso? Sim, cidadãos entre os 14 e os 30 anos podem apresentar ideias à área temática da juventude. Cidadãos com mais do que 30 passam só a poder apresentar ideias a 9 das 10 áreas temáticas, ou seja, a todas as outras, exceto a área da juventude. Sim, e portanto, está afeta uma verba maior à área da juventude, pelo que percebi. Não? Não. Cada uma das ilhas tem a sua verba e depois 20% da verba de cada ilha é que está apenas afeta a área temática da juventude, enquanto que as restantes 9 áreas têm uma verba maior, mas concorrem umas contra as outras. Garantimos é que há uma verba só para as ideias da área da juventude. Então, de alguma forma, apresentar uma proposta cuja área temática seja a juventude terá uma vantagem. Exato. Garantimos que por ilha será eleita pelo menos uma ideia da área temática da juventude e depois das restantes 9 áreas serão eleitas as propostas mais votadas até escutar a verba afeta às outras áreas. Não sei se a colega Filomena, vamos as duas complementando, não sei se quer dar algo mais, chega, acho que disse tudo, mas... Sim, boa tarde, Mónica. Tem uma vantagem, porque só é canalizada aquela verba 20% para a área temática da juventude, não concorre com as outras áreas. A desvantagem é que o valor é menor. Portanto, isso depende do tipo de ideia que está a pensar, não é? Se só tem enquadramento na área de temática da juventude ou se terá enquadramento noutra área temática, portanto tem que ver o valor que custará executar essa ideia se for vencedora. Portanto, uma vantagem é que não concorre com as outras áreas temáticas, a desvantagem é que é só 20% dessa verba que está alocada à área temática da juventude. Não sei se a Mónica ficou esclarecida. Precisa de mais alguma ajuda?
Para já não. Ok. De qualquer forma, não sei se a Mónica conseguiu apanhar o início da apresentação, mas até dia 29 de fevereiro, que é a fase da apresentação de ideias, depois também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contacto connosco primeiro, julgo que a colega já deixou aqui no chat, ou então também telefonar para a linha verde de apoio ao cidadão, que nós também damos o apoio necessário. Ok? Obrigada, Mónica, pela sua pergunta. Entretanto, a Eva tinha e ainda tem, exatamente, a mão levantada. Boa tarde, Eva. Olá, boa tarde a todos. A minha questão vai no sentido de, sendo a partir de 21 de maio e após a análise técnica das antepropostas, as propostas que foram aprovadas, que irão ser aprovadas, estarão disponíveis aonde? No site aqui do Orçamento Participativo? Sim. Ou seja, as ideias que cumprirem os critérios e que forem transformadas a propostas que estarão disponíveis para a votação de todos os cidadãos serão divulgadas na plataforma op.azores.gov.pt, que é aquela que eu apresentei o vídeo, onde também apresentam as vossas ideias. Ou seja, é sempre a mesma plataforma onde apresentam e onde depois votam nas ideias. Ok. Obrigada. Nada, obrigado, nós. Entretanto, não sei se existem Carolina, posso mais só acrescentar dúvidas. Sim. Posso só acrescentar? Ou seja, quando são publicadas as propostas, nós divulgamos um separador ao lado das antepropostas, no cabeçalho do site, tem as antepropostas, isto existirá um separador com a designação das propostas e constarão todas as propostas que forem criadas e essas propostas, entrando nas propostas, temos acesso à anteproposta. Okay? No caso de não conseguir associar a proposta à anteproposta, tem que ir ao tabulador das antepropostas e aí consegue consultar quais é que foram aprovadas, quais é que foram rejeitadas. Pode ir pelos dois separadores da consulta. Ok, então estará aqui um separador entre a anteproposta e os encontros participativos, certo? Deve estar alguns por aqui. Exato, os encontros participativos desaparecem, digamos assim, esse separador é oculto e depois vamos divulgar o separador das propostas e todas as propostas que forem criadas constarão aí. Ok. Sim, assim senhora, como obrigada. já aproveito, quando terminar a fase da votação e forem divulgadas as propostas vencedoras, também divulgaremos com um separador quais são as propostas vencedoras. Ok, sim senhora, obrigada. Obrigada, nós, Eva. Vamos passar novamente a palavra à Mónica. Boa tarde novamente. Eu queria Boa só tarde. fazer aqui também mais uma pergunta relativamente à legitimidade dos proponentes. Nos critérios disse há pouco que não podem ser pessoas singulares em representação de pessoas coletivas. Mas, por exemplo, se nós tivermos uma associação a candidatar-se, poderá ser o seu presidente, ainda que não em representação dessa associação, ou convém que seja outra pessoa? Eu posso explicar, se calhar, Carolina, que é assim. Uma associação não pode ser beneficiária do orçamento participativo. Portanto, se imaginemos, vamos para um cenário, vou dar aqui, não sei do que é que estamos a falar, imaginemos que a Santa Casa da Misericórdia até nem é o presidente, é um cidadão qualquer que não tem nada a ver com a direção, propõe adquirir camas articuladas, ajudas técnicas para a Santa Casa da Misericórdia. Esta proposta não é enquadrável. Ou seja, é da área temática da inclusão social, mas não é enquadrável porque é um apoio para a Santa Casa. E um dos critérios diz que não podem ser considerados apoios, porque as instituições têm outra legislação ao qual se candidatam. Eu não sei se consegui, não sei, nem tenho que saber qual é a situação que estamos aqui, mas estou aqui a dar um exemplo concreto. Portanto, os beneficiários, não é? Este orçamento participativo tem que ser enquadrado em propriedades do governo regional, em escolas, em centros de saúde, ou workshops, portanto, tem que ser tudo da região. Portanto, não pode ser implementado em propriedade de instituições ou em propriedade privada. É que eu havia falado com a Carolina outro dia ao telefone
portanto, fiquei com a ideia de que poderia ser uma pessoa singular a propor para uma instituição. Mas então não. Não, porque as instituições têm a legislação própria, porque isso é um apoio. Isso é um apoio para uma instituição. E uma das regras, um dos critérios de rejeição é um apoio é considerado motivo de rejeição. Obrigada, então. Tá? Ok. Também aproveito para informar que se algum dos participantes depois quiser que lhe seja enviada a apresentação que eu passei há pouco, podem deixar os vossos e-mails no chat e nós depois remetemos por e-mail a apresentação e também iremos divulgar a gravação deste encontro depois na nossa plataforma do OP Açores e também no canal do YouTube do Governo Regional. Julgo que já foram dadas todas as informações. Espero que não tenham ficado dúvidas. De qualquer forma, relembro que estamos sempre disponíveis para prestar o apoio necessário via telefone ou através do e-mail que nós já deixamos aqui no chat. Relembro mais uma vez que as ideias só são admissíveis até ao dia, para esta edição, até ao dia 29 de fevereiro, até às 23h59. Depois de terminarmos o mês de fevereiro, já não podemos aceitar mais ideias, portanto, não deixem passar a data, apresentem as vossas ideias, quaisquer dúvidas esclareçam. Se tiverem na dúvida se a vossa ideia é ou não enquadrável, apresentem-na na mesma, que depois os colegas, na fase seguinte à apresentação de ideias, vão avaliar se realmente cumprem todos os critérios e, no caso de cumprir, serão então transformadas em propostas para estarem disponíveis à votação pelos cidadãos. Agradeço novamente a participação de todos. Qualquer apoio que seja necessário, disponham e muito obrigada. Boa tarde.